Olha só, minha gente, tudo bem? Ó, o painel do Café das 10 segue, tá? E a nossa conversa agora é com a Cíntia Menegaso. Cíntia, como vai você? Tudo bem? Vou bem, Zé, vou bem com todos, graças a Deus, tudo sob controle. Nesse mundo doido que a gente está vivendo, né? Exatamente. Eu falo que eu lancei um livro aí chamado Top de Gestão Mundo 6.0. Todo mundo me pergunta o que é esse mundo 6.0. Eu já diria o seguinte, daqui a pouco a gente vai estar no 9.0, né? E vai ser no piscar de olhos, né, Zé? Assustadoramente vai ser no piscar de olhos, né? É verdade, eu tenho 53 e quando eu vou falar sobre tendências, sobre futuro, eu dou um passo no passado. Aí começo a falar do passado e o que acontece? Isso é menos de 30 anos, né? Quanta coisa mudou. Mas a nossa conversa de hoje é com a Cíntia Menegaso, faço questão de te apresentar aqui. Ela é psicóloga, coach internacional, especialista em treinamento e desenvolvimento, segurança psicológica, educação e mudanças comportamentais. É consultora há mais de 23 anos, né? E tem o projeto Gestão Remota de A a Z, e é coautora do livro Gestão do Tempo e Produtividade. Quanta coisa, hein? Pois é, Zé, você sabe que às vezes eu falo que meu currículo ficou maior do que eu não tenho nem tamanho para tudo isso, né? Mas eu sou fã de estudar. Você tem uma coisa na vida que eu gosto é de estudar, de ler, e eu acho que para a gente formar outras pessoas, estar formado faz toda a diferença, né? É como dizer que é coach sem ter uma especialização em coach, né? Isso para mim modéstia à parte, inaceitável. Acho que estudar é o mínimo que a gente tem que fazer. E a gente está aprendendo todo o tempo, toda hora, né? Eu gosto de uma frase do Alvin Toffler que ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? E você fala muito sobre isso, né? Sobre a questão aí das mudanças comportamentais. E quantas mudanças a gente está tendo e está enfrentando nos últimos tempos, como a gente já falou, né? Pois é, eu acho que essas últimas em especial, né, elas não foram nenhum convite, elas foram quase que goela abaixo colocadas nas nossas vidas, né? A gente precisou de uma pandemia para fazer mudanças que nós poderíamos ter feito sem tanto gasto de energia, Sem né? tantas Mas como dores, né? exatamente, mas como eu acredito muito, né, nessa coisa chamada Deusão, universo, enfim, cada um dá um nome, eu acredito que nada é por acaso, né? E eu acho que as dores que a gente passou, eu fiz uma live hoje de manhã e a gente falou um pouco disso, né? O Natal passado, que ninguém podia se tocar, para mim, ele pareceu muito mais significativo no sentido do Natal do que esse que a gente vai poder se reencontrar de novo, né? Porque agora está todo mundo já pensando nos presentes, nada contra, mas o ano passado a gente não pensava no presente, a gente pensava no quanto a gente queria estar com o outro, no quanto o afeto, o abraço é uma coisa gostosa e importante para o ser humano, né? Então, eu acho que esses últimos meses, né, ou esses últimos anos, proporcionaram para o ser humano um choque de realidade. E por mais insensível que alguns sejam, né, pessoas do mundo corporativo que usam muito mais um racional, uma frieza nas suas decisões, se deram conta do quanto somos todos iguais e quantos de nós temos as mesmas necessidades básicas, né? A nossa vulnerabilidade frente a tudo, né? A gente falava sobre isso e você acompanhou com a gente todo esse painel do Café das 10 e a gente falava que nesses tempos, rico, pobre, independente da cor, sexo, religião, a pandemia nivelou, né? E uma das suas especialidades é essa questão do comportamento humano. Na sua opinião, o que fica, né, de positivo destes tempos, deste momento aí de pandemia, que nós tivemos que nos reinventar em termos de tecnologia, como eu falei, mas também tivemos que reaprender algumas questões comportamentais. É certo uma coisa, nem todo mundo vai mudar, né? Mas muitas pessoas passaram por uma transformação importante. Eu acho que mesmo quem não mudar, porque isso também é absolutamente possível, né? Porque para mudar você precisa querer mudar, né? Ainda Uhum. não existe uma pílula mágica ou uma varinha de condão
e nenhuma técnica cognitiva comportamental que faça assim, plim, plim, e você está mudado. Isso não existe. Mudar é um esforço contínuo e diário que requer um tempo, inclusive, né? Porque no curto espaço de tempo a gente muda, mas o risco da gente voltar para o comportamento original, ele é muito grande, né? Então, exemplificando o que eu quero dizer com isso o que eu acho que ficou, né? Eu acho que a gente aprendeu sobre empatia, esse foi o maior exercício, empatia com os nossos filhos, empatia com o ambiente de trabalho, empatia na divisão de um computador, empatia no espaço de um sofá, a gente precisou empatizar, não teve jeito, né? Foi o exercício mais, para mim, mais evidente. E o que ficou, a gente vai ainda precisar dar um tempo para ver isso, Para né? sentir, Porque né? algumas empresas, por exemplo, elas já estão voltando, algumas, inclusive no modelo antigo, fadadas ao fracasso, é claro, isso é um fato. A gente já sabe estatisticamente que se não for adotado o modelo híbrido nas empresas, as pessoas vão pular fora, então isso é um fato, os dados já estão mostrando isso, porque trabalhar de casa é muito bom. Muito mais confortável, né? Principalmente nos grandes centros, né, Zé? E hoje o que a gente vê é que verdadeiramente as pessoas estão indo para os escritórios obrigadas para passar o dia inteiro no É. computador. Você Então, falou que sobre diferença isso. faz? Pois não. Não Você, que diferença faz, é isso mesmo. você falou sobre isso, né? Numa das nossas conversas, durante essa roda aí do painel do Café das 10. Uma coisa muito importante é a gente olhar que nós estávamos acostumados com o que eu chamo de síndrome da luz acesa e do paletó na cadeira. E do chefe Exatamente. te vigiando o tempo todo, né? Então, claro que tem outras formas de mensurar produtividade. E isso tudo é um novo aprendizado, né? Você falou sobre as questões comportamentais e sobre a escolha da pessoa em mudar o seu comportamento. Tem um dado que fala que a disciplina você consegue em 21 dias, um hábito em 60 e 66 dias, ou coisa parecida. É possível mudar o comportamento de uma pessoa? Você já falou assim que o primeiro passo é querer. E o segundo passo, qual é? Ter um apoio fortalecedor, ter um reforço positivo. Eu vou dar um exemplo bem feio, mas você vai entender bem. Você lembra quando a gente, nos exercícios de faculdade, nós observávamos aquele ratinho que quando caía água nele, ele não saía mais da toca, mas quando ele fazia um barulho e ele recebia um biscoitinho, assim que o barulho tocava, ele saía. Skinner, para quem quiser pesquisar sobre isso, né? Nós somos tal como aquele ratinho. O reforço positivo, ele é essencial para que a gente mude o nosso comportamento. Coisas muito simples, como você cortar o cabelo e o outro perceber que você cortou o cabelo, impulsiona no seu cérebro N substâncias, N neurotransmissores que falam, uau, foi legal cortar o cabelo. Agora, se você corta o cabelo e ninguém repara que você corta o cabelo, o oposto também é verdadeiro. Você fica falando, será que eu fiz certo? Será que o corte ficou bom? Será que isso? Será que aquilo? E claro, né? Cada um de nós proporcional ao seu tamanho de autoestima, etc e tal. Mas a mudança de comportamento, indiscutivelmente primeiro eu preciso querer. Depois eu preciso fazer um circuito cerebral diferente, ou seja, um caminho diferente, uma rotina diferente, um jeito diferente. Eu preciso mudar. Eu preciso mandar mensagens para o meu cérebro de que eu não tomo banho do mesmo jeito. Eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Então, todo dia, reparem, você toma banho do mesmo jeito. Sem você perceber, você acorda, toma banho, toma café. Ou você toma banho, vai dormir, ou você chega em casa, tira o sapato. É todo dia a mesma coisa, porque o seu cérebro aprendeu aquilo. Mudar comportamento é tão simples e complexo como isso. É fazer um circuito neural, um circuito cerebral diferente, repetidas vezes, a tal ponto que entra no piloto automático de novo. Você não nasceu assim. Nós nos tornamos assim. Então, a gente pode mudar o que a gente quiser. Você trouxe uma questão muito importante que eu gostei de ouvir, né? Querer mudar. E em querendo mudar, saber para onde você
Kelly, ouvindo algumas pessoas, eu gosto de alguns símbolos, né? Eu criei ali o que eu chamei de 5 As, que é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o autocontrole, a autoliderança e a automotivação. Funciona para uma série de coisas, né? E como nós estamos precisando o tempo todo, a vida toda, de estar promovendo grandes mudanças e alterações, né, por conta do cenário, da nossa vida, enfim, de tudo que acontece à nossa volta, né? O que está acontecendo, Zé, é que o nosso cérebro, ele é muito antigo para tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Literalmente, o nosso cérebro é muito antigo. Então, a gente está se cansando de tantas mudanças. Isso está provocando diversas doenças e diversos processos de estresse e esgotamento mental. Então, quando a gente sai mudando, né, sem entender o propósito da mudança, a probabilidade disso me causar mais problema do que solução é muito grande. Então, assim, quando a gente vai mudar, a gente tem que fazer uma análise assim, faz sentido mudar? Eu estou mudando porque o outro está pedindo, ou eu estou mudando porque me faz sentido? Convicção, né? Principalmente no trabalho, né? Eu sinto muito, mas eu acho que algumas pessoas pedem coisas para a gente que não faz sentido mudar. Por exemplo, você pede para um introvertido fazer marketing pessoal. Para quê? Para que a gente vai fazer com que aquela pessoa se exponha todo dia numa reunião se aquilo não faz nenhum sentido para ela? De novo, a conversa ela é muito vasta, ela é muito longa. Por quê? Sem eu perceber, eu estou pedindo para a pessoa mudar, não porque aquilo faz sentido, mas simplesmente porque eu não gosto, ou simplesmente porque é Porque é uma diferente de mim. convenção, ou porque a companhia é Exatamente. comunicativa, a companhia é moderninha, você tem que estar aí na vibe. Exatamente. Então, o que a gente tem que entender é se a mudança te faz sentido, se você entende que aquilo vai melhorar a sua vida, procura um caminho, procura uma ajuda, se fortaleça para mudar, porque todos os dias você vai ser convidado ao comportamento anterior. Por quê? Porque o seu cérebro ele é preguiçoso, eu sinto muito em lhe dizer. A gente tem uma tal de zona de conforto que, na verdade, é o que nos mantém vivos, porque se a gente tivesse que pensar o tempo todo, a gente gastaria muita energia. Então, É o zona de ócio conforto criativo do Domênico de é, Masi. zona de conforto não é zona de preguiça, né? Zona de conforto é todo o comportamento aprendido que o seu cérebro faz sem precisar gastar energia, né? Então, eu vou trabalhar sempre no mesmo caminho, muitas vezes eu vou sempre no mesmo restaurante, eu me visto sempre do mesmo jeito, escolho sempre as mesmas cores. Tudo isso são hábitos, são costumes, são, enfim, questões que a gente vai fazendo e vivendo muitas vezes. Eu sempre dou esse exemplo. Vocês já se deram conta que nós estamos no dia 1º 1 de dezembro? de dezembro. Cara, o ano passou e eu fiz tanta coisa no piloto automático que eu não me dei conta disso. Eu já Verdade. foi, o ano já acabou, né? Agora tem uma É, é coisa, por aí. agora tem uma coisa que eu queria te provocar e que eu acho super importante a gente trazer para cá também, né? Com esse seu olhar de estudiosa, de psicóloga organizacional. As empresas estão gerando ansiedade, depressão e burnout. Os nossos colaboradores estão doentes porque a liderança não vai bem. Eu falo que tem um apagão no comando das companhias e um blackout de liderança. Como é que a gente consegue reverter esse quadro, especialmente nesse momento? E aí, quando a gente para olhar, não são apenas empresas que estão passando por dificuldades. Empresas aceleradas pela pandemia, que estão ganhando dinheiro, já acenderam o sinal de alerta para esse tipo de pressão exacerbada. Como mudar? Quantas horas a gente tem mesmo? Eu tô brincando, né? Mas vamos lá, ó. De novo, né? Primeiro a gente precisa entender que o problema da liderança não tem nada a ver com a economia das empresas. A empresa ir bem ou ir mal independe do líder que ela tem. Claro que se ela tem um líder muito bom, a probabilidade dela ir bem é maior do que ela ir mal, né? Então, mas são assuntos a ser tratados diferentes. A pandemia, né, tudo isso que a gente viveu,
tudo isso que a gente está vivendo ainda nos últimos tempos potencializou os problemas de liderança existentes nas empresas. Eu costumo dizer que o fato da gente ter vivido, cada um trabalhando de um lugar, arrancou a roupa de um monte de líder. Ou seja, ficou todo mundo peladão e todo mundo muito perdido, tentando achar onde deixou a sua roupa. É cena de cinema mesmo. Mas é isso que aconteceu. Por quê? Muitos líderes, quer dizer, muitos pseudo-líderes ainda exerciam o microgerenciamento. E com o afastamento das pessoas, eles se sentiram completamente despidos. Então, quando estava todo mundo no mesmo lugar, era só eu discar o ramal que eu tinha informação muito rápida. E era só eu gritar que alguém ouvia e mostrava o quanto eu era poderoso. Alto, né? Isso. E aí eu tinha uma pseudo, e eu vou usar muito essa palavra pseudo, mas eu tinha uma pseudo-segurança de que eu tinha tudo nas minhas mãos. A partir da pandemia e a partir desse contexto de cada um trabalhando em um lugar, o que abre um parênteses, né? Já acontecia fora do Brasil há muito tempo, por isso que, modéstia à parte, fora do Brasil nós temos programas de lideranças muito mais parrudos, muito mais consistentes, a gente tem universidades falando sobre felicidade, sobre bem-estar, etc. e tal. Então, a pandemia trouxe tudo isso e fez com que a gente começasse a ficar louco dentro das empresas. Por quê? Porque tiraram de mim esse pseudo-controle, que na verdade eu nunca tive, mas eu imaginava ter. Você entende? Então, como melhorar isso? Eu não vejo outro jeito. Primeiro, quem era bom só se fortaleceu com esse novo modelo de gestão remota e ficou melhor ainda. Inclusive, foi reconhecido por conseguir os resultados e a produtividade à distância. Quem era ruim, ou seja, quem fazia ainda um modelo de liderança muito arcaico, na minha opinião, ficou despido e ficou cada vez mais exposto. E nesse momento está bastante perdido. Gostei desse... Angustiado e adoecido. Gostei desse termo que você cunhou aí, né? O chefe está nu. Ele está nu, ele está nu. E aí, as palavras bonitas que vêm nisso é vulnerabilidade, fragilidade. Cara, ele está nu. Nós estamos vendo o ser humano nu. Ele tem dificuldade em tecnologia, ele tem dificuldade em feedback, ele tem dificuldade no Zoom, no Teams. Sabe, você falando assim, né, pela minha jornada dentro do mundo corporativo e por toda a crença e descrença que eu tenho no tema e no assunto, e por toda a coragem que eu tenho de falar sobre algumas coisas que o pessoal não gosta que a gente fale, né? Eu cutuco muito essa questão da ética na liderança, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente externa para a capa de revista e daquilo que a gente vive no corporativo, faço esses alertas. Esse chefe do século passado era um cara que precisava de mando e gestão, poder. E hoje ele saiu do escritório e foi para o home office e todo aquele staff, né, como você fala, todo aquele monte de gente abanando, ajudando ele, etc. e tal, desapareceu. Um tema que você trata, eu queria que você trouxesse para a gente já no encerramento desse nosso bate-papo, é sobre essa questão da gestão remota. O que é essa gestão remota? Explica para a gente, por favor. Gestão remota é... O que não é? Primeiro vamos colocar o que não é. Gestão remota não é home office. Gestão remota não é microgerenciamento. Gestão remota é um processo cultural que as pessoas precisam aprender a desenvolver para sobreviver neste novo mundo, supostamente pós-pandemia. Então, gestão remota é como eu faço gestão de alguém que está na Etiópia, na Amazônia, em Nova York, no Japão. Porque hoje, a parte dos líderes, Zé, eles estão acostumados a fazer gestão de quem fala a mesma língua, de quem está pertinho. Então, gestão remota, para resumir, ela tem 4 pilares que precisam ser olhados para a gente começar a falar de gestão remota. Primeiro, acreditar que as pessoas são autogerenciáveis e que elas podem trabalhar de qualquer lugar. Pode ser beach office, pode ser
sítio office, pode ser home office, pode ser casa da sogra office. Não importa, o que importa é que elas entregam o resultado conforme acordado. E aqui abre um parênteses. Há uma diferença entre a expectativa do líder e o que é acordado. Certo? Fica Porque melhor. o líder tem expectativas de acordo com as suas crenças. Expectativa é o que eu imagino que você vai entregar. Acordo é o que eu combino. Então, Zé, eu tenho uma expectativa que você me faça um relatório sobre vendas, cujo ponto você é muito bom, obrigado. Acordo é, Zé, eu quero um relatório de vendas com o item A, B, C e D e outros mais que você sugira que são importantes. Mas o A, B, C e D não pode faltar. Isso é um acordo. Entendi. Que é muito daquilo que a gente fala sobre liderança, né? Não é você fazer tudo, é saber para você ter informação suficiente para você pedir corretamente, porque as entregas muitas vezes não vêm a contento, porque a demanda, porque o questionário, porque a pergunta foi feita errada. E no escritório você pode ir xeretar atrás do computador, né? Pedir que imprima para você ler e etc e tal. No home, você está à distância e a pessoa está executando aquela tarefa. E na gestão remota, eu tenho questões de fuso horário. Na gestão remota, eu tenho funcionários que trabalham melhor à noite e não de manhã. Na gestão remota, Zé, eu posso ter um pai solitário, né, sem mãe, sem empregados, que cuida do filho durante o dia. Veja, é muito amplo o assunto, porque na gestão remota o que importa é que eu te entrego e não que eu esteja disponível na hora que você deseja. São coisas diferentes. Novos tempos, novo mundo, Exato. né? Olha quantos assuntos bons, quantos assuntos interessantes, e a gente não esgota eles por aqui, né? Queria que você fizesse as suas considerações finais e, acima de tudo, também deixasse aí o seu contato para que o pessoal pudesse conversar com você sobre o seu trabalho de consultora, de mentora, enfim, todo esse trabalho que você faz. Por favor. Olha, é fácil. Vocês me acham nas redes sociais, Cíntia Menegaso. E para todas as pessoas que estiverem com questões de se adaptar, de mudar algum comportamento nesse novo mundo que a gente está vivendo, especialmente esse mundo híbrido remoto, talvez o meu novo alfabeto de A a Z possa ajudar. Porque, de verdade, Zé, esse projeto ele nasce e chama-se Gestão Remota de A a Z, porque ele nasce desse novo texto que a gente tem que escrever, dessas novas palavras que a gente vai ter que aprender, desses novos comportamentos. Então, eu não posso mais, no entrevistado anterior, a gente falava das canetas, né, que a gente está usando. E eu repito a mesma coisa. Às vezes eu vou ter que mudar até a caneta, né? Porque pode até ser que permaneça a BIC, mas quantos tipos de BIC a BIC teve que reinventar para sobreviver no mercado? Antigamente a BIC era BIC azul, tampa azul, corpo transparente. Hoje a BIC tem uma infinidade de modelos. E estou citando a BIC como uma das empresas que vem sobrevivendo neste mercado tão antigo e tão moderno. Então a gente tem que aprender um novo alfabeto. Acho que essas são as minhas considerações finais de um assunto que é super vasto e super grandioso. Sensacional, muito bom. O Gestão Remota de A a Z, ele é um livro, ele é um projeto? Ele é um projeto. Ele é um projeto feito para empresas e é um projeto feito para pessoa física. Na verdade, ele é o meu bebê de sobrevivência na pandemia e de todos os estudos que eu já fazia sobre isso. Porque antes da pandemia, Zé, quando eu falava que a gente ia trabalhar em home office, as pessoas riam da minha cara, né? Executivos, imagina, baixinho, eles falavam assim, você tá louca que o pessoal vai trabalhar de casa? Bom, modéstia à parte, quando tudo isso aconteceu, infelizmente, por um lado, muitos clientes me ligaram, pelo amor de Deus, como a gente faz agora? E aí eu criei Gestão Remota de A a Z, que são 23 comportamentos criados em cima de todo o contexto que eu acho que é essencial para líderes e não líderes. Então, sei lá, a letra A não é autoconhecimento, a letra C não é comunicação, que são os pilares conhecidos, os soft skills conhecidos para o mundo tradicional. Para o mundo novo, eu acho que a gente precisa de uma outra letra A, de uma outra letra C
e por aí afora. Sensacional. Ficou curioso sobre gestão remota de A a Z? Eu fiquei curioso aí. Isso porque apareceram apenas 2 letras. Imagine o alfabeto inteiro. Cíntia, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigada, Zé. Tchau, tchau, gente.